Meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou diretor da Casa Musgo, um espaço cultural independente gerido por artistas que ocupa um casarão centenário junto ao Parque Farroupilha, em Porto Alegre. A casa busca promover artistas e projetos autorais, promovendo exposições, cursos, palestras, oficinas, a fim de promover o pensamento crítico, experiências e reflexões. A casa funciona desde 2012 como ateliê e desde 2016 como galeria e loja. A gente sempre teve muita vontade de executar um projeto de chamada aberta pública, mas agora conseguimos executar esse projeto através do edital Retomada RS, com apoio da Funarte e do Ministério da Cultura. Selecionamos o curador Lael Peters para gerir o primeiro programa Musgo de acompanhamento e exposição. Oi, eu me chamo Lael Peters e eu sou curador da exposição Um Lugar Como Nenhum Outro, que está acontecendo aqui na Casa Musgo. Para essa exposição, a gente fez uma seleção de 8 artistas, foram 4 encontros, em cada um deles nós fizemos atividades diferentes e fizemos uma olhada minuciosa nos portfólios dos artistas, o que estava interessando eles, quais eram as poéticas e o que movia eles a vir para esses encontros. De algum jeito, eu fui notando como todos os trabalhos, eles partiam de vários fragmentos, seja fragmentos de memória, fragmentos dos lugares ou dos materiais utilizados. Parece que todas essas histórias que os artistas queriam trazer ou contar, elas estavam fragmentadas através de sonhos ou então dessas memórias nebulosas mesmo, que atravessam desde a infância até os dias de hoje. Para os encontros, nós fizemos atividades diversas. Teve um dia em que a gente fez desenhos coletivamente, onde um começava e o outro ia terminando e assim por diante, para tentar criar também esse núcleo, né, essa junção de pessoas para a gente criar esse lugar como nenhum outro. Também lemos um texto da Maria Amélia Bulhões sobre o pensamento irreligioso do sagrado, trazendo uma partida entre todos esses ritos sagrados das religiões e pensando sobre como as ações cotidianas elas também podem carregar um pouco desse sagrado e como a arte entra nesse papel. Então nós tivemos vários artistas que trouxeram desde suas experiências passadas das memórias e das histórias das avós, das tias, até outros artistas que vinham procurar onde é que estão as outras pessoas que poderiam fazer relação com esse sagrado para as ações cotidianas e como fazer essas relações entre sagrado, cotidiano, o estar em casa, o estar cultuando algo e produzir artes a partir disso. Depois desses 4 encontros curatoriais, os artistas tiveram um tempo para poder produzir as suas artes e assim nós fomos trocando até chegar no dia da exposição, nós montarmos os trabalhos e ter assim a exposição Um Lugar Como Nenhum Outro. Oi, sou o Cadu Ramos, o autor da obra Bessem, Dan, o feiticeiro de Daomé. A obra surgiu dessa necessidade minha de colocar a negritude em espaços diferentes, espaços dentro do círculo da arte que eu não me via representado, por assim dizer. Então, essa é uma forma de representar não só o meu orixá, mas como a minha ancestralidade também. No Bessem, que é essa entidade africana, esse inquice da nação Jeje, que tem como elemento base a terra, a chuva, a floresta. Então, todos esses materiais, essas conversas foram compondo a obra final. Eu quis criar essas máscaras e essa lança de madeira para representar isso. A madeira específica é uma madeira de ticum, usada em rituais de matriz africana, tanto no candomblé quanto em umbanda. É quase uma madeira sagrada dentro da ritualística. O processo dela foi bem interessante para mim, porque não era algo que eu trabalhava com mais afinco, com cerâmica, assim. Eu trabalhava mais com pintura e
Foi a partir do programa da música que eu pude desenvolver isso um pouco mais. Produzir uma cerâmica que traria mais peso dentro da temática que era a proposta da exposição. Esse lugar que nos faz sentir de lar e território e o espaço que a gente ocupa e quer ocupar. Entrelaçamentos e Retalhos é uma série de estilogravuras impressas em papel de arroz e criadas a partir de pequenos módulos de madeira de 4 por 4 centímetros. Diferente dos trabalhos que eu produzi anteriormente na estilogravura, essas matrizes não foram gravadas com o uso de goivas, então elas acabam imprimindo a imagem natural da madeira. Esses módulos são fragmentos de algo anterior e eles são rearranjados com a intenção de criar esses efeitos de trama e abstrações gráficas que, por surgirem de algo tão orgânico e natural como a madeira, acabam remetendo a muitas outras coisas que já existem no mundo. Essa relação com o veio vem desde o meu primeiro contato com a técnica da estilo, onde sempre houve muito interesse pelos desenhos que já existiam nessas matrizes e que também são informações únicas de cada árvore, como uma digital ou um DNA. Tentar abraçar aquilo que o material sugere também é contar com um certo acaso do processo, o que acabou sendo algo essencial para a série produzida no programa de acompanhamento e exposição da Casa Musgo. Para mim, esses encontros curatoriais foram uma oportunidade muito especial de conhecer melhor o trabalho dos artistas envolvidos no projeto, percebendo sempre muitas conexões com as pesquisas poéticas e também compartilhando maneiras de perceber e de sentir o mundo. Meu nome é Isadora Maria, eu sou artista visual e graduanda da Faculdade de Artes Visuais da URGS, e o trabalho que eu apresentei para a exposição foi Encontro Inesperado na Peixaria do Mercado. Esse trabalho vem de uma série de desenhos e pinturas em que eu exploro a formação do sonho da minha cadela, que veio a partir de uma observação natural que eu fiz das atividades dela e uma dúvida do que ela estaria sonhando. E eu comecei a ficar instigada, imaginando o que seriam essas imagens que se formariam na cabeça dela. E por fim, não somente as imagens, mas também os sons e os cheiros que também dominariam o sonho de um animal. Daí veio essa busca por criar uma pintura que não fosse somente uma representação do sonho como uma visão, mas também como uma mistura de elementos de som, cheiro, e mais especificamente os sons e cheiros do mercado público. A ideia foi criar uma cena em que ela entra no mercado público e se depara com um cachorro ao seu lado. E assim, todo esse momento fica registrado na complexidade de sentidos que seria a memória. Nessa pintura, eu comecei a trabalhar mais uma exploração de cores com a tinta, que até agora eu vinha tratando mais com a linha do desenho. E tratar com a tinta foi muito interessante, uma vez que me permitiu alcançar tons minimamente diferentes, mas que criam esse volume na tela. Foi um benefício de estar trabalhando nesse projeto, uma vez que ele me incentivou a fazer esse trabalho único para a exposição. E outros pontos que eu vou pensando para trazer a materialidade desse trabalho, que no geral pensei de pensar em 4 momentos, que para mim é o mar, que daí traz esse lugar de contexto, de também o mar como esse lugar de pessoas negras, né, sobre esse trauma, sobre essa travessia, sobre o que o mar remete assim nesses capítulos, essa dualidade assim, né, de pensar o mar como esse lugar do trauma, mas também podendo ser um lugar de refúgio. Foi uma experiência bem diferente das que eu já tive, porque nós reunimos 8 artistas e nem todos se conheciam, nem eu conhecia todos eles. E foi uma questão de tentar unificar esse grupo tão diverso e conseguir olhar atentamente para cada um dos artistas e pensar que referências ou o que poderia alavancar a poética dele e como é que essas poéticas, que parecem às vezes tão individuais, elas aparecem no trabalho do outro também. De usar de repente uma madeira, deixar os livros assim, na madeira na parte que é a foto rasgada. Aí eu queria explorar mais um pouco também
da pintura nessa madeira. E além de ser essas fotos rasgadas, talvez não trazer exatamente a foto rasgada, mas as memórias que eu tenho bem presentes em mim, como aquele do Dálmata, assim, misturar uma coisa dessa imagem rasgada com algo que é muito presente nas minhas lembranças. O trabalho chamado Aquilo que Resta, ele é uma prática artística que é baseada na coleta e na recomposição de cacos de azulejos que eu coleto na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Essa foi uma pilha de tijolos que eu organizei lá para criar uma sombra, e aí no segundo dia que eu fui lá, eles já não estavam mais lá, não sei que fim eles deram. Eu trouxe aqui também esses azulejinhos pequenininhos, que foram azulejinhos que eu catei desse mesmo espaço e queimei em alta temperatura. Alguns azulejos, eles costumam ser queimados em baixa temperatura. Então, ao ser queimado em alta, eles acabam meio que derretendo, assim. Então, eu tenho juntado agora bastante cacos de azulejo que eles têm desenhos, assim, ilustrações. E aí, a minha intenção é queimar muitos deles para fazer uma grande parede, assim. Talvez em algum lugar fixo. Nesse momento, eu me vejo novamente nessa prática de coleta que eu me via na infância, coletando pedrinhas nos barrancos, nos montes de areia. Esse trabalho, ele parte primeiramente do visual, de uma vontade minha de criar uma imagem que não tenha um fundo, assim, que seja a partir de colagens, que vem muito do meu uso de programas, assim, de edição de imagens. Nos trabalhos, eu gosto de trazer isso, assim, essa sobreposição de camadas, testar cores, texturas, enfim. E eu acho que esse trabalho eu pude dar um passo muito maior, que foi poder fazer essas camadas saírem muito mais, né? Traz essa coisa, essa dualidade entre o digital e o físico que eu gosto muito. Eu acho que esse edital, ele foi muito importante para mim e para os colegas, porque ele proporcionou a gente a pensar mais sobre o que a gente anda fazendo, discutir com outras pessoas, né, dividir ideias e também poder colocar isso em prática, né, ter os recursos, o espaço. O meu trabalho é essa pintura aqui atrás de mim, ela se chama Combate, e veio de uma ideia meio esquisita de pensar em combate a partir de uma etiqueta que eu encontrei no pano de prato, que ela dizia combate. Eu fiquei pensando muito nessas questões entre o combate, que é uma coisa muito física e conflituosa e estressante, com coisas tão banais como um pano de prato. E daí eu tava nessa pesquisa têxtil e eu acabei sentindo muita saudade da pintura. E eu sinto que a pintura ela tem essa coisa também da delicadeza e de uma questão sensorial, que era o que eu queria trazer para essa ideia de combate. Depois de muitos testes e de muita experimentação, eu quis trazer esse conflito entre o combate, que é uma coisa meio interna entre nós, entre o ego, entre a carne e o espírito, essas questões assim, de um combate muito próprio. Daí que eu fui para essa ideia das plantas carnívoras que estão comendo suas próprias raízes, uma coisa que nos consome por dentro, ao mesmo tempo que ela tá tão dentro de nós que é como se fosse uma casa, uma coisa muito confortável de certa forma. Então tem essa questão de combate com conforto. Uma coisa que eu achei muito interessante desse trabalho também, das conversas ao redor desse trabalho durante esses meses que a gente ficou aqui até a exposição, é a vontade de seguir explorando isso. São essas ideias de combate entre coisas muito físicas e coisas muito profundas e pessoais. Então, eu acho que a experiência aqui na música me deu vontade de continuar trabalhando nessa temática e de continuar trabalhando no geral, assim, uma coisa que é muito interessante para nos incentivar a continuar produzindo. Um lugar como nenhum outro explora as relações entre memória, corpo e território. Nesta casa, estar não é apenas ocupar um ponto no mundo, mas sentir e transformar o que nos cerca. Entre o íntimo e o coletivo, o dentro e o fora, o real e o imaginado,
Os artistas reunidos evocam lugares do sensível, impulsionados por fragmentos. Os locais em que transitamos não são apenas cenários das nossas histórias, mas extensões dos nossos encontros, do que aconteceu e do que ainda pode acontecer. Assim, os espaços físicos se amarram aos nossos afetos e sonhos, tornando-se parte daquilo que somos. Entre ruínas e reconstruções, os fragmentos que restam, de tempos, gestos e afetos, são matérias para reimaginar o futuro. O corpo, primeiro território que habitamos, guarda gestos, cicatrizes e experiências. Ele carrega consigo os rastros dos caminhos percorridos, assim como o mundo à sua volta se molda pelas presenças que o atravessam. A memória, então, não é um arquivo estático, mas algo que se refaz no presente a partir de tantos pedaços. O que parecia disperso pode ser reorganizado, reinventado e transformado em novas formas de pertencimento. Esse é o resultado do primeiro programa Musgo de acompanhamento e exposição, onde a partir de encontros coletivos no ateliê da Casa Musgo, Alga Menegatti, Faiola, Isadora Maria, Cadu Ramos, Caju Vaz, Luciana Herle, Pietro Espíndola e Tauana Zampou produziram obras para a mostra. Um lugar como nenhum outro convida o visitante a perceber os espaços que o cercam e aqueles que carrega dentro de si. Em um mundo onde tudo se desfaz e se refaz o tempo todo, a exposição pergunta: o que torna um lugar único? O que permanece quando tudo muda? E como podemos construir futuros a partir do que nos resta? Aqui, queremos que o espectador se torne parte da experiência. Um corpo que sente, lembra e sonha, criando a cada instante um lugar como nenhum outro.